Opa, beleza? Tiago aqui. Nesse conteúdo a gente vai estar falando do Android Studio, ok? Vamos estar mais precisamente falando da instalação, configuração, otimização e criação de um primeiro projeto, incluindo a configuração de um emulador. O conteúdo em texto está todo aqui. Se você está no YouTube, o primeiro link da descrição é o link do artigo. O vídeo vai estar aqui embaixo desse vídeo que eu estou fazendo agora. Esse aqui é do nosso último conteúdo, que foi de material design. E esse conteúdo também, apesar de poder ser utilizado avulso, ele também faz parte da série do Android WordPress, ok? Antes de prosseguir, saiba que o Android Studio é uma ideia especialista, né, para desenvolvimento de aplicativos Android, então ela só aceita as 4 principais linguagens, não principais, mas 4 linguagens oficiais, que é o Android, é o Java, o Kotlin, o C++ e o C, certo? E aqui embaixo eu coloco alguns outros IDEs, né? Eu falo do histórico, do IDE que era mais utilizado, que era o Eclipse, junto com o ADT Plugin, o IntelliJ, enfim. E coloco outros IDEs, e eu fiz questão de colocar alguns que não utilizam nenhuma dessas linguagens. Por exemplo, o Xamarin, o Delphi, enfim. Caso você esteja aí, já tenha conhecimento em alguma outra linguagem e já queira iniciar rapidamente o desenvolvimento de aplicativos Android, tem alguns outros aqui. Mas eu fortemente recomendo que você persista, né, e aprenda com o Android Studio, porque é o recomendado pela própria plataforma, né, o Android, e ele realmente é muito eficiente por ser, o que eu falei, um IDE especialista para desenvolvimento Android. Então, facilita muito o desenvolvimento, mas é aquilo, você tem que trabalhar com alguma das 4 linguagens que eu informei. Aqui a gente vai prosseguir nessa série, nesse primeiro projeto, com o Kotlin, certo? Mas com Java também vai ser tranquilo se você quiser continuar com Java. Então é isso aí, explicado isso, acho que a gente já pode começar com a configuração, no caso a instalação, né, o download, a instalação. Você tem esse link aqui, na verdade você tem mais, quando você vai procurar para o Android Studio Download, você não vai vir direto para essa versão que eu estou aqui, que é a Canary 8. A Canary 8 já é a Beta 2, ok? Mas o recomendado é que você fique com a versão estável quando você for criar aplicativos que você pretende colocar em produção, pretende colocar em alguma loja de aplicativos Android, principalmente a Play Store. A gente vai prosseguir com a versão agora mais atual, que ainda não é estável, porque já está na beta 2, então eu assumi que está próximo de vir estável, já tem muito bug corrigido, ok? E ela já tem uma série de coisas aí, principalmente, não uma série de coisas, mas principalmente a configuração inicial já com o Kotlin. Você só marcando um checkzinho, você já tem a configuração do projeto sendo em Kotlin. Na versão anterior, que é essa daqui que eu tenho, na versão anterior estável, a última estável, que é a 2.3.3, a gente não tem essa opção. Você tem que fazer na mão a configuração, certo? E aí, antes de prosseguir, eu quero já adiantar que com o final desse conteúdo e com os outros conteúdos dessa série, que foram os 3 primeiros vídeos, que se eu não me engano foi primeiro esse, certo? Depois esse daqui e por último esse, você já consegue, por exemplo, entrar nesse conteúdo aqui de Kotlin que eu tenho, inicial, e conseguir desenvolver o projeto que eu coloquei aqui, ok? E se você deixou de utilizar, né, vale ressaltar que se você deixou de utilizar o Android Studio por causa da lentidão no seu computador, essa é uma das principais reclamações do Android Studio no uso dele, fica até o final que a gente vai trabalhar a otimização para você conseguir, né, superar essa barreira e voltar a utilizar o Android Studio. A gente vai fazer algumas configurações no IDE que façam com que ele trabalhe com menos memória e assim não fique muito lento, certo? Então é isso aí. Voltando aqui à página, quando você for procurar para download, se você não quiser colocar esse link aqui, você vem aqui e coloca Android Studio Canary. E aí você vai vir direto aqui, se você colocar só Android Studio, download, ele vai ir lá para a versão estável, certo? Então faz o download, dependendo da sua internet vai ser bem rápido. Logo depois você vai ter um arquivo zip, você vai tirar o instalador dele, né? E aí vai prosseguir com a instalação de acordo com o seu sistema operacional. No Mac, eles não me solicitam se eu quero deixar ou não o Android SDK, onde eu quero colocar o instalador, né, o executável, porque eu posso arrastar ele, colocar ele onde eu quiser, né, independente do instalador. Aliás, esse daqui já é a versão, né, com onde eu já realizei a instalação. Dependendo do seu sistema operacional, se isso for solicitado a ti, certifique-se de que o Android SDK vai ser incluído, principalmente se você está iniciando com o Android Studio, ok? Então você não deve ter ele no seu computador. No meu caso, a minha instalação vai utilizar as configurações que eu utilizo do Android SDK no meu 2.3.3, que é a última versão estável. Não tem problema, isso não vai atrapalhar aqui no estudo, ok? E aí, com a instalação finalizada, você só abra o Android Studio. E você vai ter o menu inicial, que é onde a gente vai ter esse carregamento aqui de início. Pode ser que demore um pouquinho na sua máquina, dependendo da configuração. E aqui, né, a gente vai fazer algumas configurações partindo daqui, sem criar um projeto ainda, a gente poder utilizar o Android Studio, e principalmente se você tiver algum problema, né, por exemplo, com JDK, com algumas SDKs que você vai ter que instalar, enfim. Então,
vamos a essa configuração inicial. A primeira configuração inicial necessária é em relação ao JDK. Provavelmente você tem o JDK na sua máquina, atualizado ou não, e o Android Studio vai referenciar ele. Mas o Android Studio ele vem com um JDK embutido, que é até recomendado você utilizar ele, é o OpenJDK. Você vem aqui em Configure, depois você vem em Project Defaults, e aí você vem em Project Structure. Abre, e você tem lá SDK Location, e o que nos importa aqui é o JDK Location Use Embed JDK Recommended, que é o OpenJDK. Você marca, Apply e OK, e aí prossegue, ok? Se você está se perguntando sobre por que já não vem marcado se é o recomendado, provavelmente é por questões comerciais com a Oracle, porque a Oracle ela administra o Java, né, e o próprio JDK, que não é o OpenJDK, mas o OpenJDK ela não administra ele. Então, vamos assumir que é isso, mas isso não influencia em nada no nosso estudo aqui. Ok? E aí sim a gente vai para as outras configurações, que é de SDK Manager. Se você vem aqui no Configure, vem em SDK Manager, você precisa agora de ao menos uma SDK de plataforma e algumas SDK Tools, ok? Para você conseguir criar o projeto, utilizar as APIs específicas para Android e, obviamente, permitir que o Gradle, que é a ferramenta de automação de compilação que a gente vai estar falando posteriormente, consiga compilar seu projeto. Vamos começar pelo SDK de plataforma. Se você está vendo que eu tenho vários aqui, já instalados, que tem esse checkzinho, isso é devido à instalação anterior que eu já utilizo, ok? E aí, essa instalação nova, ela reaproveitou meu Android SDK, que eu já tinha na minha máquina. E aí fica com essas várias instalações, você só precisa, na verdade, é recomendado que você utilize sempre a última instalação, né, a última disponível. Você vem, marca esse aqui, dá um checkzinho nela, e selecione OK ou Apply. Vai aparecer aqui uma janelinha de informe sobre a aceitação, primeiro informando que você vai fazer a atualização ou instalação de uma plataforma, de um SDK de plataforma, e pode ser que apareça algumas coisas de licença. Aceite tudo e instale, certo? Então, ao menos uma você tem que ter, SDK de plataforma. Eu tenho outras, por quê? Tem alguns projetos que eu abro aqui, às vezes projetos de terceiros, de aluno que vem até mim, que acabam sendo projetos que estão com uma outra API-alvo, que não é a última. É a API 7, né, do 7.1, do 5.1, enfim. E aí o próprio Android Studio pede para mim instalar, né, porque eu não tenho a API-alvo. Ele faz isso tudo para você, né, de forma automática, é bem simples. E aí eu instalo e acaba ficando aqui, né. Eu recomendo sempre que você instale pelo menos a API máxima e a API mínima que você quer dar suporte. Quando a gente estiver criando um projeto, você vai ver que tem como definir a API mínima que o nosso aplicativo vai estar rodando. Então eu sempre trabalho com as duas instaladas, mas aí fica de sua escolha, de preferência, né, se tiver que escolher uma, dependendo da sua configuração de máquina, espaço em disco, sempre utilize a mais atual. SDK Tools a gente tem que estar instalando uma série aí, né, para o correto funcionamento. Algumas são opcionais, mas a própria documentação recomenda. Quais são elas? Android SDK Build Tools. Aliás, eu tenho que atualizar, eu tenho um menuzinho aqui. Ó. Se eu vim aqui em Show Details, vai ver que eu não estou com a versão mais atual, não está instalado, que é a 26.0.1. Tem que instalar. Vou esconder. Mais qual? Android SDK Platform Tools, Android SDK Tools, pode instalar também. O Intel x86 Emulator para minha máquina tem um processador Intel, a sua pode ser que não tenha e apareça a opção de ARM aqui para você instalar, então instale esse ou ARM para você ter eficiência quanto ao trabalho com o emulador, ok? E aqui em suporte repositório você tem o Android, suporte repositório e o Google repositório que é recomendado também ter instalado para você ter um correto funcionamento e funcionamento eficiente, aliás, na hora de compilar, enfim, do seu teste de aplicativo, então você vai precisar desses camaradas. SDK de plataforma, e SDK de ferramentas. Eu tenho várias instaladas porque, dependendo do projeto, do que você for fazer, você vai precisar de outras ferramentas que não são só as recomendadas pela documentação. Ok? Aliás, eu quero até fazer um comentário sobre a documentação, que boa parte dela, do Android Studio, está em português. São várias páginas para você entender muito bem como utilizá-lo, mas boa parte está em português, isso é muito bom para a gente, né? Porque, enfim, até a leitura fica mais simples. E aí, eu acabei falando isso, está explicado o porquê do tamanho do artigo, né? E também do vídeo. Eu fiz uma coisa bem completa para você já ter a configuração exata para você já começar a iniciar o desenvolvimento, né? Você já iniciar o desenvolvimento. Então por isso que está grande, mas tem muita imagem, muito passo a passo, então aparentemente está grande. Não está. Rapidamente você consegue fazer tudo, ok? Então voltando aqui,
Instale as que eu recomendei, né? A documentação recomendou: Android SDK Build Tools, Android Platform Tools, SDK Tools, o Intel ou o ARM, dependendo do processador do seu computador, e essas duas aqui. Eu vou deixar essa configuração aqui que eu estou utilizando, se você quiser seguir ela também, sem problemas. Esse camarada aqui, o SDK Update Site, são as fontes onde vai haver a verificação e, obviamente, a atualização do SDK Platform, né, ou instalação, quando é uma nova, e do SDK Tools. Não mexe, né, a priori não mexe, deixa do jeito que está. Futuramente pode ser que a gente precise colocar alguma outra fonte e a gente adiciona aqui, mas a princípio deixa assim que não vai ter nenhum problema, a gente não precisa ainda de modificar nada aqui. E aí, para finalizar, ok, e a gente volta para cá e já temos aí a configuração inicial. O que falta ainda é como vai proceder, né, a atualização do próprio Android Studio. Então a gente tem que verificar como fazer isso. Para atualizar o canal, você vem em Configure, vem em Preferências, se você tiver no Windows e no Linux, se eu não me engano vai estar escrito Settings. E aí, Appearance and Behavior, expande, vem em Expand System Settings, coloca Updates. E aí o nosso canal de atualização, deixa esse camarada marcado, né, para verificar a atualização de forma automática. O canal de atualização aqui está o Canary. O Canary não é muito bom, eu não recomendo. Eu prefiro sempre trabalhar com a versão estável. Mas como a gente baixou uma versão Canary que é a Beta 2, né, você só vê que é Beta 2 depois que você está rodando com o device, ele deixa aqui a Canary Channel porque na verdade a Beta 2 é a Canary 8, nesse nosso caso, ok? E aí, semanalmente, esse camarada aqui tem uma atualização, segundo a documentação. Esse daqui é uma versão, tem também atualizações frequentes, mas menos frequentes que essa, e tem as atualizações aqui do IDE são mais testadas do que essas daqui. Essas daqui tendem a ter vários bugs ainda. O Beta Channel, onde a gente vai ter atualização de versões próximas de serem lançadas, né, com ainda mais testes do que o Dev Channel. E aí sim a versão estável, que é a configuração que eu utilizo na minha versão estável aqui, que é a 2.3.3. Aqui eu vou permanecer com a Canary Channel, né, porque eu estou, na verdade, aguardando a versão estável desse IDE, ok? E aí vamos prosseguir aqui, vou deixar do jeito que está, mas você escolhe o que você desejar. Se você for programar já aplicativos que vão para a loja de apps Android, né, para Play Store, eu recomendo que você fique com o Stable Channel, ok? Então, fechando aqui, já podemos iniciar um novo projeto. Veja que as outras opções aqui, mesmo estando em inglês, acredito que sejam bem simples de entender o que você pode fazer, certo? A gente vai agora em Start a New Android Studio. E aí, My Application Name, vamos já prosseguir com o nome do projeto da série, né, Art em 2. Company Name, aqui ele colocou a minha URL invertida, né, que a URL seria a companhia que desenvolve o aplicativo, que no caso sou eu. Você coloca o nome que você quiser, né, não fique com receios em relação ao que está sendo feito aqui, porque você vai poder vir aqui e editar depois. Eu vou permanecer com a URL invertida do blog. E aí o local onde vai ficar o projeto, eu crio frequentemente um folder Applications, né, na minha máquina para mim colocar todos os meus projetos Android lá. Isso permite a organização, mas você não vai ter essa criação aqui, ok? Então você cria o Applications antes, se você quiser seguir essa mesma ordem, né, para você ter os projetos mais organizados, e depois você vem aqui, navega e coloca o seu projeto nele, certo? Package Name, ele vai tender a seguir esse padrão, o nome da companhia e o nome do aplicativo, sempre tirando espaços em brancos e caracteres especiais, ok? Se quiser editar, você vem e edita, sem problemas. Aqui ele já está com o Kotlin suporte incluído, tem o C++, a gente vai seguir com o Kotlin. Se você quiser seguir só com o Java, só tirar esse camarada aqui, ok? Vamos seguir com o Kotlin. Next. E aí temos que selecionar o tipo de projeto que a gente vai estar construindo, né? Para que tipo de device. E também a SDK mínima, né? Para a qual o nosso projeto vai estar rodando. E aí você tem, primeiro, vamos trabalhar só com fone e tablet, né? Não vamos construir, nesse projeto a gente não vai trabalhar com esses camaradas ainda, ok? E aí para definir a API mínima, cara, você tem esse schedule aqui, ó, que pode te ajudar. A gente vai trabalhar, no caso aí, com a API mínima sendo 15, mas com a 16, ó, você já tem 99,2%. Quanto maior a API que você trabalhar, a desvantagem é que você vai perder no mercado, né, fatia de mercado, mas a vantagem é que você não precisa de criar uma série de códigos que a gente chama de hack code,
né? Por exemplo, porque tem APIs que rodam na API 23, a partir da 23, e aí não rodam abaixo e você vai ter que criar código específico para isso, certo? Então essa é a vantagem, mas tem a desvantagem de você perder mercado. Essa questão de você criar código específico não é muito crítica, eu digo, você não vai ter que fazer isso o tempo todo, porque tem muita API de compatibilidade de suporte no Android. Mas alguma vez ou outra vai ser necessário, até mesmo quando você for utilizar API externa, você quando estiver no código, tem como você declarar API externa, e aí, dependendo da versão da API, você não consegue utilizar ela, por exemplo, a partir da 17, né, a partir não, antes da 17, da 18, e você não consegue, às vezes, nem criar um código de suporte, você só vai ter que falar para o usuário que não tem suporte. Mas, enfim, esse schedule te ajuda a definir qual a versão mínima que você quer trabalhar. Vou dar OK aqui e vou colocar 16 mesmo, eu acabei escolhendo lá no schedule, deixa 16, não, vou colocar 15, certo? E aí vamos next. Aqui é a página que a gente escolhe se a gente vai iniciar com uma atividade para você que está iniciando, em resumo, é uma tela do seu aplicativo, ok? E aí a vantagem aqui é que tem várias coisas que já vão pré-configuradas para a gente, dependendo do que a gente precisar. A gente vai estar utilizando esse camarada aqui no nosso projeto, mas inicialmente, nesse aqui inicial, vamos trabalhar com uma atividade vazia. Tem a opção de você iniciar o projeto sem nenhuma atividade, ok? Então vamos iniciar com uma atividade vazia. E aí, next, só um detalhe, eu tenho um link aqui no artigo onde eu falo só de atividade, eu deixei ele aqui no artigo. Quando você estiver estudando ali, ele vai estar lá em fontes também. Enfim, aí você pode, se você quiser ir mais a fundo no que é uma atividade, é bem simples e é essencial você saber. Vai ter no artigo aí, mas posteriormente nessa série a gente vai estar construindo mais atividades, não somente a que a gente vai estar aqui, e você vai entender um pouco melhor como trabalhar com esse componente Android. Então vamos lá, next. E aqui a gente pode colocar umas configurações iniciais na atividade que a gente selecionou ali, na forma de atividade, que é uma atividade vazia. A gente, no caso, define aqui só o nome da atividade ou o layout, né? A gente vai sim prosseguir com a criação de um layout inicial, a gente pode tirar, mas não vamos adiantar essa parte. É comum iniciar com a atividade tendo esse nome, mas você pode colocar o nome que você quiser. E também uma convenção no Android é que os layouts das atividades tendem a ter o nome dela invertido e sem ser no modelo camel case, e sim com o modelo em separação utilizando underline. Esse backwards compatibility, a gente vai manter ele para poder utilizar APIs, ok? Que vão servir para várias APIs levels do Android. A gente não, enfim, não vai ter que reconfigurar tudo por causa que a gente está utilizando uma API alvo mais atual. Nossa API alvo vai ser a 26, né, que é o Android 8. Mas a nossa compatibilidade vai partir da API 16, 15, aliás, que a gente escolheu lá atrás. Então, mantenha esse camarada selecionado, a sua atividade vai herdar de um App Compat Activity, ok? Isso vai facilitar muito a sua codificação, então prossiga com isso. E aí, finish. Aguarde o carregamento do projeto. Projeto aberto. Esse é o código Kotlin, alguns imports. Aqui é a janela de ferramenta, uma janela de ferramenta no caso de projeto, né? Apresentação de estrutura de projeto. Você vai muito utilizar esse camarada aqui para navegar no seu projeto. O logcat para você ter os live reports quando você estiver testando, né? Você conseguir entender por que está acontecendo algum erro, enfim. O profile para você trabalhar a memória, né? Ver como está sendo o uso, né, de memória a partir do seu aplicativo. Então esses dois, esse daqui, tem várias outras janelas, aqui tem ainda outras opções, certo? Outras ferramentas disponíveis. Você consegue facilmente a integração com o versionador de código, que a gente vai falar sobre isso posteriormente em outros vídeos, outros conteúdos. Algumas outras ferramentas aqui disponíveis, ok? Várias coisas do que a gente fez lá no início, naquele menu inicial, a gente consegue fazer por aqui também. Aqui, por exemplo, é uma maneira de você acessar o SDK Manager. E aqui o nosso AVD, né, já a gente vai passar por ele para estar criando aí um emulador. Aqui o nosso editor de código, ele muda, ele utiliza o Code Inspector, né? Tá vendo essas lâmpadas aqui que são parte do Code Inspector, e ele muda de acordo com o tipo de arquivo que está aberto. Então aqui a gente tem um código Kotlin, e aqui, se eu expandir um projeto, o nosso único módulo de projeto, aqui em Res Layout, você tem um layout XML, que eu já vou colocar aqui em versão em texto para você ver o XML, ok? Enfim, antes de prosseguir, né, para explicar, por exemplo, o que é esse design, o que é esse teste, vamos mostrar aqui a estrutura de projeto de um novo projeto no Android Studio. Todo projeto tem ao menos um módulo. No nosso caso é o módulo de aplicativo. Você pode ter outros dois tipos de módulos, mas você pode ter vários módulos. São os módulos de biblioteca,
ok? Você provavelmente vai chegar a utilizar esse de biblioteca e o módulo de Google Engine, que é quando você quer utilizar alguma ferramenta do Google que tem que entrar como módulo, ok? Então, a princípio, a gente só precisa de um de aplicativo, que é o módulo app, certo? Esse camarada não faz parte da estrutura de projeto. Abrindo o nosso módulo de aplicativo, você vai ver que essa configuração aqui é comum em vários módulos, né, em todos os módulos, aliás. Manifests, Java e REST. Esse camarada aqui contém um arquivo de configuração, que é muito útil para o sistema operacional, né, Android, e para as lojas de aplicativos. Enfim, você pode colocar aqui, por exemplo, que seu aplicativo precisa do OpenGL 3.0. Se o device do usuário não tem esse OpenGL 3.0, o seu aplicativo nem aparece para ele na Play Store. Né? Isso daí é uma maneira de você informar a Play Store como vai ser o filtro do seu aplicativo. Você pode definir aqui também uma série de permissões que vão aparecer lá na Play Store também, falando para o usuário o que é necessário para utilizar o seu aplicativo. Aqui você define as atividades, outros componentes do seu sistema você define aqui, ok? Que aí já é uma informação útil para o sistema operacional. Define tema, o próprio nome do aplicativo, o ícone de lançamento, esse tipo de coisa você coloca no Android Manifest. Eu tenho um conteúdo completo sobre o Android Manifest aí no blog, eu deixei aí no artigo o link. Ok? Mas não tem muita coisa que você, enfim, é importante você saber isso, mas eu coloquei tudo lá no artigo, os links definidos, né? Eu só quero deixar ciente a você que em Manifest vai vir o arquivo de configuração, que é importante não somente para o aplicativo, mas também para o SEO, né? E para as lojas de aplicativos Android. Em Java vai vir todo o seu código de domínio do problema. Ok? Deixa eu fechar aqui. Onde, por exemplo, o MainActivity faz parte. Todo código que tem lógica de negócio, código de teste, uma série de código de teste é criado para ti, ok? E, enfim, toda a sua programação fica em Java. Ah, mas estamos utilizando o Kotlin, não é melhor colocar Kotlin? Deixa Java do jeito que está, porque, a princípio, é a estrutura que o Android Studio trabalha, né? Então, isso aqui não vai afetar no seu entendimento nem na melhoria de leitura do seu código, que é uma coisa importante também, certo? Em REST ficam todos os arquivos estáticos que você precisa utilizar. Tem um outro folder que pode ser criado que é o Assets, ok? Mas aí é para casos específicos, é muito comum quando você trabalha com WebView. Tanto que o Assets ele nem vem criado, você pode criar posteriormente. Tem alguns conteúdos aí do blog que eu trabalho com Assets e pode ser que a gente venha utilizar um aqui, ok? E aí a gente cria, não tem problema. Mas inicialmente, Manifest, Java e REST. REST, conteúdo estático, alguns XMLs, não, na verdade todos os XMLs, né? Imagens, aqui tem só um XML, aqui tem uma imagem, né? Que é de um ícone de lançamento. Imagem do ícone de lançamento também, né? Você pode ter mais de uma versão desse camarada aqui. Você pode ter o HDPI, MDPI, XHDPI, XHDPI. Posteriormente vamos estar falando desses camaradas também, que é útil para o Android por causa que ele tem o problema de rodar em devices que têm densidade de tela diferente. Então uma imagem que funciona legal em um Nexus 4 pode ser que não funcione muito bem em um Nexus 6, que é XHDPI, ok? Ela fica distorcida, fica muito pequena, enfim. Então, todos os conteúdos estáticos, vídeo, XML, strings que vão ser utilizados pelo sistema, strings de tema, strings de sistema, e a própria definição do tema, né, coisas estáticas, vêm todas dentro de REST, certo? Então, essa é a configuração, estrutura inicial de projeto, né, de um projeto Android no Android Studio, ok? Então, fechando aqui, antes de fechar, vamos voltar aqui, queria falar do XML. Você tem a codificação, que a gente vai trabalhar ainda no projeto, e o XML você pode vir, eu prefiro trabalhar direto no XML, ok? Fazer as configurações aqui, colocar até mais views aqui, atributos, enfim. Mas tem gente que prefere a tela de design. Deixa eu fechar aqui, minimizar. E aí você pode arrastar e soltar alguns componentes para você ir montando um layout, que você tem uma blueprint screen, que vai lhe informar, vai lhe ajudar na questão de posicionamento da estrutura, enfim, que é mais fácil do que trabalhar aqui, que já é a tela final, certo? Aqui você pode mudar o device, a gente está com o Nexus 4, mas você pode escolher outras configurações, você tem várias aqui, ok? E enfim, eu particularmente não utilizo esse camarada porque eu acho ele um pouco complicado, porque eu quase nunca consigo o que eu quero realmente. Mas se você treinar, né, você acaba criando uma expertise aqui, você deve ficar bom e facilita bastante a construção de layout. Isso aqui, quem é do Eclipse, não é muito diferente, no Eclipse também tinha essa ferramenta, eu acredito que todos os IDEs têm essa ferramenta de design. Enfim, voltando ao nosso projeto, vou fechar aqui, e eu acho que a gente já pode, por exemplo, botar em texto, a gente já pode começar, né, a explicação do Gradle Scripts, que é a nossa ferramenta de automação de compilação para quem é do Eclipse e utilizava o Apache antes.
Então vamos aí. Expandindo aqui, a gente tem a configuração dos arquivos, né, para essa ferramenta de automação de compilação. Se você não sabe que é uma ferramenta de automação de compilação, ela vai fazer o trabalho pesado que você provavelmente gastaria vários minutos para fazer a cada teste do seu aplicativo. Vai compilar, né, os arquivos, vai utilizar a configuração exata para fazer com que o arquivo compilado funcione no sistema Android, ok? Vai carregar APIs externas, APIs locais, vai vincular o projeto, vai fazer testes, vai reduzir código, né? Ele também faz isso sem precisar da utilização do ProGuard, no caso o Gradle faz isso. Enfim, faz uma série de outras coisas. Apesar de eu ter falado poucas coisas, essas já são coisas suficientes que fariam com que você, como eu falei, levasse minutos para conseguir, né, fazer cada teste seu funcionar. Pelo menos tentar funcionar, fora os erros que você encontrar no seu código. Enfim, de todos os arquivos que existem para ser utilizados de configuração do Gradle ou em conjunto com o Gradle, por exemplo, do ProGuard, dois são frequentemente utilizados, são quase sempre só os dois, ok? Que você trabalha. Primeiro, temos um módulo e cada módulo tem um arquivo de configuração build Gradle. Como a gente tem só um módulo, aqui a gente só tem um para o módulo, né, módulo app. E tem um arquivo de configuração que é para todo o projeto. Vamos primeiro a ele. Eu coloquei comentário nos dois logo para facilitar o estudo, porque eu vou estar comentando só aqui no vídeo as partes que eu acho importante saber. Primeiro que aqui é a configuração, tudo que está aqui dentro é a configuração para o Gradle poder gerar a compilação exata para sistemas Android, porque o Gradle não foi criado para Android nem para Android Studio, ele é só uma ferramenta de automação de compilação. E aí você tem esse plugin que permite que esse compilado execute em sistemas Android, no sistema operacional Android. E é muito importante, segundo a documentação, que você ande com o Gradle atualizado e com o plugin, né, de Android para o Gradle atualizado, para você não ter problemas e sempre ter uma codificação, na verdade um compilado mais eficiente, ok? Aqui é em questão do Kotlin que a gente está utilizando, né, você não precisa dele se você utiliza o Java. Essa linguagem que é utilizada tanto nessa versão do Build Gradle quanto na outra versão que a gente vai abrir ainda é o Groove, né? Ela é uma linguagem criada para plataformas Java, ok? Então, vamos lá, o que você tem aqui vai ser verificado pelo Gradle aqui, ó, nesses repositórios, para ele poder estar baixando e vinculando ao projeto e permite então um build correto, parte do build correto. Por quê? Você ainda depende dos outros módulos para conseguir realizar o que o Gradle consiga realizar o build do seu projeto corretamente. Se você precisar, você vai ver que frequentemente você vai ter que adicionar, não frequentemente, mas é comum você adicionar APIs externas ao seu projeto, ok? Para você não reinventar a roda. E aí não é aqui, ele deixa claro, não é aqui que você coloca, porque o outro módulo, você vai ver que ele tem uma configuração muito similar a isso daqui, principalmente esse bloco. Você coloca no outro módulo e as dependências que você coloca nos outros módulos, que são, na verdade, nos outros build gradles, que são build gradles de módulo, eles vão ser buscados nos repositórios definidos aqui, ó, em All Project. Aí tem dois repositórios. Esse Google é novidade para mim, né? No 2.3.3, que é a última versão estável, ele não existe, não está configurado, mas o JCenter é o maior repositório de aplicações Java, ok? Teoricamente ele tem tudo que tem no Maven Central também, mas frequentemente, não frequentemente, mas é comum você encontrar algumas APIs que você vai utilizar que o camarada coloca, ó, adicione o repositório Maven Central ao seu build Gradle nível de projeto. É aqui que você adiciona, não é aqui, certo? Você adiciona e vai ser mais uma fonte de busca de APIs que são dependências nos seus módulos, certo? Então, feito isso, essa configuração aqui, esse build gradle é o build gradle de projeto, nível de projeto e todas as configurações que vão servir para todos os módulos. E agora a gente vai abrir um único, né, que a gente tem aqui de módulo, porque a gente só tem um módulo. Novamente os comentários, para ajudar aí no estudo. E aí a gente vem nas partes importantes. Primeiro, aqui o Compile SDK Version, que está na versão mais atual disponível, que é a 26. O que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, para o Gradle utilizar para compilação esse level de API, né, Android 26. E aí todas as APIs presentes no Android 26 e abaixo do Android 26 a gente vai poder estar utilizando. Por isso que é recomendado você sempre estar com, no caso aqui, a API level alvo de compilação sendo a mais atual. O mesmo para o Build Tools Version. Okay? Na verdade, nem é o mais atual é o 26.0.1, só que a gente tem que baixar ele ainda, eu não baixei aqui, certo? Na época da construção desse conteúdo. E aí as configurações
para todas as possíveis compilações que a gente pode gerar, porque o Gradle ele permite que a gente gere mais de um arquivo também, APK. Né? Por exemplo, se a gente quiser uma versão paga e uma versão gratuita. Dessa parte aqui, o importante, né, mais importante, isso aqui você não mexe, isso aqui você sempre, se possível, sempre atualize de acordo com o seu compile SDK-version, mas isso aqui é para teste. Okay? Esse camarada aqui, minha SDK version, né, você está definindo qual é a SDK, qual é a API level mínima que o device tem que ter para poder estar utilizando o seu aplicativo. Se você coloca 15 e o usuário lá tem um Android 14 rodando no device dele, ele nem encontra seu aplicativo na Play Store, certo? Ele não consegue nem instalar, ok? E aí, version, várias coisas de teste, build types, enfim, lembra do dependência que eu falei? Essa é uma outra parte, essa provavelmente é a parte que você mais vai trabalhar, aliás, até para otimizar, né, é bom você trabalhar aqui. Se você já trabalhava com Android Studio, você vai perceber que lá era utilizado compile, não implementation. Só que funciona tanto com compile quanto com implementation. Eu testei, eu coloquei uma outra API aqui e funcionou. Né, ele sincronizou. Era bem assim, para quem está iniciando. Compile. Okay? E aí você tem que vir aqui e sincronizar. Esse sincronizar vai baixar, vai fazer a configuração correta, vai baixar o que tiver de ser baixado, e aí você já vai poder utilizar a API dependente que você colocou. Caso contrário, se você não sincronizar, você não pode ainda, ok? Deixa eu voltar aqui, não vou sincronizar nada porque eu vou deixar do jeito que está, muita coisa de teste adicionado, né? Mas aí quando você trabalha com o redutor de código do próprio Gradle, que ele vai fazer isso de forma automática, e o ProGuard, as coisas que não são utilizadas, inclusive de teste, são todas removidas. Então pode ficar tranquilo quanto a isso, ok? Então esse é o Gradle, Build Gradle, nível de módulo. Você vai ter um para cada módulo, ok? Como você vai ter uma configuração dessa daqui de diretórios, né, de estrutura de projeto para cada módulo. E esse daqui é para todos os projetos. A gente vai voltar muito ainda nesse daqui e nesse daqui no decorrer, né, dos vídeos, dos conteúdos que a gente vai estar fazendo aqui. Então, eu acho que essa explicação já é o suficiente para entender o que é, na verdade, essa ferramenta de automação de compilação. É isso que ele faz. Você vai gastar a maior parte do seu tempo codificando, né? Poucas vezes você vai ficar a maior parte do tempo trabalhando com configuração de dependência, de API, enfim. Mas se precisar, a gente vai estar fazendo algumas configurações aqui utilizando a linguagem Groove, né? Aprender o que for necessário para estar, por exemplo, utilizando, né, no caso, baixando só as APIs necessárias de alguma das dependências que você colocar aqui, que está trazendo várias APIs e está pesando o projeto. Ok? Então, com isso, acho que a gente já pode criar um emulador, né, criar um primeiro emulador e executar o projeto. Então, vamos lá. Antes de prosseguir com a criação do emulador, vamos fechar aqui. Só um detalhe que eu acabei pulando, é que a gente tem a visualização aqui padrão Android. Você pode, se você quer ver como os seus arquivos, o arquivo do seu projeto estão fielmente no disco, você vem aqui e coloca Project. Né? Você tem várias outras visualizações, mas o Project é exatamente como está seu projeto em disco. Né? Você tem lá o que a gente tinha em Java, REST e o Manifestam dentro de main. Ok? Que tem libs, que é comum no Eclipse, mas aqui a gente não tem nenhuma lib local que a gente teve que trazer na mão para cá. É possível? É possível, mas a gente não tem nesse projeto ainda. E também nem é comum, ok? Então vou voltar para a visualização aqui Android, que é mais eficiente para a gente programar do Android. E vou então criar, né, o nosso emulador. Vou deixar aqui em Main Activity. Você vem aqui em AVD Manager, certo? Eu já tenho uma série de emuladores que foram criados na minha outra instalação, então eu estou aproveitando, né, essa instalação está aproveitando o que já foi criado, mas enfim, vamos criar um novo aqui, Create Virtual Device. Isso daqui é muito útil para quando você vai testar seu aplicativo, obviamente que durante o processo de desenvolvimento, mas também quando você está próximo de gerar o aplicativo final, o APK final, você pode criar vários emuladores para simular, por exemplo, como é que vai funcionar no tablet, como é que vai funcionar, enfim, em um navegador com XXHDPI, navegador não, perdão, em um emulador com XXHDPI, que vai simular aí os devices mais digamos, robustos que tem no mercado, né, que tem uma densidade de pixel maior. Enfim, aqui a gente vai passar, vamos criar um Nexus, tem que ser fone, né, a gente está criando só para fone ou tablet, vamos criar fone. Nexus 4 de X, densidade de XHDPI, não é mediano, não para a gente é o suficiente. Você pode importar, criar um novo profile, não vamos trabalhar com isso agora. Vamos prosseguir, a gente vai ter que escolher a imagem de sistema, essa é a parte pesada que fica vinculada ao emulador, né? O emulador tende a ocupar aí 1 GB de memória, ok? Quando ele estiver executando, e mais até 4 GB aí do seu disco, dependendo da quantidade de coisa que você instalar, até mais, ok?
Mas no caso da memória é a parte mais crítica, porque disco a gente tende a ter bastante espaço livre. Vamos prosseguir aqui com o Android, a imagem de sistema do Android O, né, API Level 26, para ter um emulador aí com um sistema mais atual. Você provavelmente, se está iniciando, você vai ter que fazer o download. Então você clica em download e você vai ter os passos que você vai seguir, né? É só next, e essa parte tende a demorar um pouco, ok? Eu já fiz o download do Android O, se você não tiver, faz aí. E aí sim, novamente aquele schedule de distribuição, né? Se você quiser ver como a gente tinha lá na criação do projeto. Vou definir um Android O. Aqui eu vou ir com o x86, porque não tem x86 64. Aqui são as imagens x86, o recomendado é que você escolha a versão aqui de ABI de acordo com o seu processador. O meu processador é 64 bits. Se o seu for 32, é recomendado que você utilize x86. Se for 64, que você utilize x86 64. Ok? E aí mantenha, né, sempre uma versão que tenha a Google APIs, que ela substitui o Google Play Service, que a gente não tem no emulador. Correto? Aqui você vai ver que a nossa versão Android O tem o Google APIs. O que esse Google APIs vai permitir que a gente faça? Que a gente utilize, por exemplo, o Google Maps, né, o Location API e outras APIs que precisam do Google Play Service. Ok? Então, fica um pouco mais pesado? Fica, mas para a gente vai ser útil nesse projeto e em outros que a gente vai estar desenvolvendo. Então, Android O, aqui tem Others Images, eu vou ficar aqui, Other Images, eu vou ficar com os recomendados mesmo, que é o que nos atende. Vou prosseguir, Next. E aí tem algumas outras configurações que não tem muita relevância nesse momento. Claro que se você quer trabalhar, otimizar, você não tem um device real e sua máquina não tem muita memória, você está com o Android Studio lento, uma maneira de você trabalhar a eficiência do emulador na sua máquina é você vir aqui em configurações avançadas, principalmente aqui, ó, Memory. Né, você trabalha aí o máximo que o seu emulador pode estar utilizando da sua máquina. Ok? Eu não tenho problema com isso aqui. Mas se você tem, por exemplo, 4 GB de memória na sua máquina e você não tem um device real para utilizar no lugar do emulador, então essa é uma opção, né? É aqui que você vem para dar uma otimizada para você poder continuar utilizando o emulador, ok? Eu vou permanecer tudo como está, inclusive a performance aqui emulada de gráfico, eu vou deixar automático, mas ele vai acabar utilizando minha placa de vídeo mesmo, certo? E é isso aí. Eu vou deixar esse nome mesmo, você pode trocar o nome, né? Vou deixar esse nome aqui, para mim fica mais fácil identificar qual foi o aplicativo. Eu posso colocar aqui Android ou também, enfim, qual é o emulador que eu posso estar utilizando. E aí, só Finish, certo? E ele vai aparecer aqui na nossa lista. É exatamente esse camarada. E aí sim a gente já pode executar. Vamos acionar então. Com o emulador aberto, para executar o projeto, vou fechar aqui o emulador. Vou vir aqui, ok? Nesse play. E aí vai ter devices conectados, a gente só tem um. Vamos executar. E aí aguardar a abertura do aplicativo aqui no device. Eu só vou voltar aqui no artigo, ok? Para mostrar um negócio. Exatamente aqui. Caso você esteja com o device real e queira utilizar ele, até recomendado, no caso, quando você tem pouca memória disponível, 4 GB para baixo, eu coloquei um passo a passo aqui, ó, executando em um aparelho real, de como você tem que fazer, ok? Para liberar o seu aparelho para debug. Você tem que liberar ele antes. Caso contrário, você não consegue, e depois da versão 4.2 do Android, você tem que fazer uma espécie de código secreto para conseguir liberar ele para desenvolvimento, certo? Então, voltando aqui, está lá nosso aplicativo, nosso Hello World, bem simples, ok? E aí, com essa execução, a gente pode passar à parte final do nosso estudo, que é a questão de otimização, ok? Técnicas de otimização para poder rodar o Android Studio sem lentidão na sua máquina. Então, vamos a essa parte. A primeira coisa, para mim, a mais importante que você tem que fazer para já trabalhar a eficiência do Android Studio na sua máquina é trabalhar o tamanho da pilha, né, disponível no Android Studio. Você vem aqui em Help, aí depois você vem aqui em Edit Custom VM Options. No meu caso, eu já criei, né, o meu arquivo. Com você, provavelmente você não criou ainda, vai ter opção se você quer ou não criar. Informe que você quer criar, dê um OK, e aí você vai utilizar essa sintaxe para definir a quantidade do tamanho da pilha, né, disponível ao Android Studio. O padrão é isso daqui, ó, 1280 megabytes.
Na documentação, é recomendado que se você tiver lentidão, com problema de lentidão, você coloque 512 megabytes. No meu caso, eu não tenho problema de lentidão e tenho bastante memória, tenho 16 GB. Eu coloco seguramente aqui, ó, 3 GB, ok? E aí, para você verificar, você abre o prompt, certo? E coloca exatamente esse código aqui que eu já utilizei anteriormente. Deixa eu abrir um novo prompt, que esse aqui já está todo sujo. Eu tenho a referência dele aqui, de verificação. Esse códigozinho você coloca no seu prompt. E aí é só você procurar, buscar o seu 3 GB, né? No meu caso é o XMNS, 3 GB no seu caso vai ser o 512 megabytes. Confirmando, o meu está aqui, ó, minha configuração de 3 GB. Então faça isso quando você terminar, né? No caso aqui não está 3 GB porque eu atualizei aqui agora, porque eu já tinha atualizado anteriormente. Quando você terminar essa sintaxe aqui, salva o seu studio.vmoptions e reinicia o Android Studio para fazer a configuração valer, ok? E aí, o próximo passo é você certificar que o processamento paralelo de módulos não está ativado. Quando você tem mais de um módulo, você pode ter o processamento de compilação paralelo. Ele pede para você desativar isso. Você vem aqui em Files, Android, Studio, Preferências. No seu caso, você vai ter que ir em Settings, se você tiver com o Windows ou com o Linux. Preferências, aí você vem aqui exatamente Build, Execution e Deployment, Compile. E você tem essa opção aqui, o Compile Independent Módulos em paralelo. Ela, por padrão, está desmarcada. Mantenha desmarcada. Se você tiver marcado, você desmarque ela e Apply, depois OK, certo? Então aí você já acabou com o processamento paralelo. Já é uma maneira de você otimizar aí o uso do Android Studio na sua máquina. A outra parte, eu já até falei sobre, é você andar com o Gradle atualizado e o Android plugin para o Gradle também atualizado. Por quê? Segundo a documentação, cada nova versão vem construída de uma maneira para trabalhar de forma mais eficiente, não somente nas máquinas mais robustas, mas também nas máquinas mais simples. Então, seja rigoroso com isso, né? Manter o seu Android plugin para o Gradle atualizado e o próprio Gradle atualizado, certo? E aí a gente pode vir aqui agora na versão de módulo. Uma outra coisa que é solicitado é que você só coloque as dependências necessárias. Acredite, é comum você ir desenvolvendo o ambiente de desenvolvimento, você colocar várias APIs para ir testando, por exemplo, várias APIs para testar como gerar PDF e acabar deixando uma ou outra que não é mais utilizada dentro das suas dependências. Obviamente que na hora que você for gerar o compilado de produção, o Gradle e até mesmo o ProGuard vão se encarregar de remover tudo que não é utilizado. Mas isso vai te atrapalhar no ambiente de desenvolvimento, porque a versão de debug que é utilizada não é de release, ela não faz essa limpeza, ok? Então, tome cuidado com isso, verifique se tudo que está em dependências do seu Gradle de módulo, quanto do seu Gradle de projeto, verifique se tudo realmente é o que está sendo necessário e o principal, se você está trabalhando com a versão específica de dependência. Né? Agora eu volto aqui no artigo, que eu tenho um exemplo, que é a questão do Google Play Service. Frequentemente você precisa de alguma coisa que vem, né, do repositório do Google Play Service, e aí você pode utilizar essa versão genérica. Esquece a versão aqui em número, só essa daqui, porque na vez que você estiver vendo esse vídeo pode ser que não seja mais isso. Enfim, essa versão genérica, para o ambiente de desenvolvimento, ela é ruim. Ela traz um monte de API que você não vai estar utilizando. E aí, por exemplo, você queria só o Location API, só isso daqui seria o suficiente e utilizaria muito menos memória, né, na hora de processar seus projetos, enfim, e você conseguir desenvolver lá no ambiente de desenvolvimento sem muita lentidão, ok? Então, essa é uma outra maneira. E a outra também que eu já avisei, que é a questão do device real. Né? Se você está com problema de memória, lentidão, utilize um device real ao invés de utilizar um emulador. Vou até fechar o emulador aqui. Caso você não tenha um device real disponível, faça o que eu falei lá quando a gente estava configurando o nosso emulador. Trabalhe melhor, principalmente a memória que está disponível a ele, ok? Assim você vai conseguir tentar ao menos trabalhar de maneira eficiente com o emulador e o Android Studio rodando na sua máquina quando tem aí pouca memória ou quando está apresentando lentidão, certo? E aí a última atualização aqui, no caso, a última otimização para o trabalho mais eficiente do Android Studio seria a configuração do lint. O lint é o que manda aí, no caso, no Code Inspector, essas lâmpadazinhas que aparecem, algumas outras referências, algumas outras validações quando você erra na codificação, ok? Você coloca qualquer coisa assim, ele vai lá e informa, ó, isso daí não é código Kotlin, tá errado, fica vermelho.
Esse tipo de coisa você pode desativar uma série de coisas que estão ativas no lint e faz com que ele fique trabalhando no background, on the fly, não no background, on the fly, assim que você vai digitando. Eu não vou mostrar o lint aqui porque eu já fiz um conteúdo completo sobre ele, e só sobre ele você tem um artigo grande, você tem um vídeo também um pouco longo. Vale a pena você assistir depois, caso você esteja enfrentando esses problemas com o seu Android Studio, porque você vai continuar, vai conseguir prosseguir o desenvolvimento Android, mesmo com uma máquina teoricamente fraca, vai conseguir prosseguir com a melhor ferramenta para desenvolver aplicativos Android. Então vale sim a pena você estudar o Lint e desativar o que não é necessário a ti. Ok? Antes de finalizar, caso você tenha problemas com sua programação, você vai lá, codifica, roda, acha o problema, corrige o problema e você vê que enxerga que o problema não está sendo apresentado como melhorado, né, como finalizado, pode ser que a configuração do seu projeto tenha de ser refeita. Você vem aqui, ó, Build, Rebuild Project. Okay? Aí você tenta executar novamente, que aí sim, de repente, resolve muitos dos seus problemas. Eu estou falando isso porque frequentemente, não frequentemente, mas acontece sim de eu ter que vir aqui em vários projetos e ter que dar o rebuild, né? Às vezes é porque o computador está pesado, muita coisa aberta, aí por causa da memória, né? O Android Studio acaba não trabalhando corretamente nessa questão de enfim, configurar o projeto para ser reiniciado no emulador. Então vem aqui no build, dá o rebuild, que pode ser que corrija seus problemas. E aí, para finalizar, não deixe de acessar, ok? Com esses conteúdos que a gente já fez dessa série, principalmente os dois últimos e esse daqui, você já consegue pegar, por exemplo, o projeto que eu fiz aqui nesse primeiro artigo Kotlin, ok? E desenvolver ele por completo. Veja a parte de texto, eu falo passo a passo o que está acontecendo. A parte de vídeo eu dei só um vacilo, mas aqui no texto eu falei qual foi, porque no vídeo não deu para avisar, porque não tem como mais utilizar as anotações no meio do vídeo, ok? Então, eu recomendo que você já pegue o que você já tem até aqui da série e prossiga, né, com o desenvolvimento desse conteúdo aqui, principalmente porque aqui eu falo a questão do que é o Kotlin, como utilizar, a linguagem, histórico e por aí vai, certo? Então, não se esqueça de se inscrever para receber o conteúdo em primeira mão, né? E também de se inscrever no YouTube, no canal. E qualquer dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo, ou então você pode enviar o e-mail, né? É isso aí, valeu, obrigado e até a próxima.